que o abate de árvores no Congo tem a ver com o aumento da população de camelos em Mogadíscio e a diminuição das ervas marinhas no Algarve, em Portugal? Vamos descobrir neste programa. Bem-vindo ao Eco África. Eu sou a Dália Langa e falo-vos a partir de Maputo, em Moçambique. E esta semana temos os seguintes temas. O que a República Democrática do Congo está a fazer para acabar com a poluição dos rios? E a luta da ministra do Meio Ambiente do Congo para proteger as florestas do país. Um dos principais indícios das alterações climáticas são as secas cada vez mais longas. Segundo a Organização Mundial de Meteorologia, a seca matou mais de 650 mil pessoas no mundo nos últimos 50 anos. Os criadores de gado são os mais afetados. Cabras, vacas e camelos não conseguem sobreviver sem água. Na Somália, alguns criadores de camelos contrariaram a tradição e foram bem-sucedidos. É hora do pequeno almoço na quinta de Camelos Beder, nos arredores de Mogadíscio, capital somália. Um ou dois animais encontram algo para comer, mas estão esfomeados. Os olhos dos animais estão postos nas extremidades do recinto e nas folhas e ervas acabadas de cortar. São um petisco essencial. É que não há nada para pastar nestes terrenos arenosos. Hassan Abdirahman Sabrié é gerente da quinta. Aqui o espaço é limitado. Enfrenta-se grandes desafios quando se traz camelos para a cidade. Os animais têm de ser treinados para viver em áreas pequenas. Isso requer muita paciência e experiência. Finalmente o portão é aberto. Agora há comida para todos. Mas nem sempre foi assim quando o rebanho tinha de procurar comida em planícies abertas. Quando a seca atingiu a área onde os camelos vivem, não havia pastagem. Isso o forçou-nos a transferir os animais para a cidade. A Somália é um dos países mais atingidos pelas alterações climáticas. Lentamente, a seca persistente está a destruir as pastagens. Mesmo os camelos, que sobrevivem longos períodos com pouco, estão a morrer à sede e fome. O desespero sentido por Hussein Ibrahim Hussein cresce a cada dia. Os rebanhos estão a diminuir. Os camelos não encontram o suficiente para comer em Lower Shabelle, leste da Somália. Nós, pastores, falamos bastante sobre como tirar os nossos camelos daqui e encontrar novas áreas de pastagem porque não chove. Se piorar e não pudermos alimentá-los, teremos de abandoná-los e ir para a cidade, salvar-nos a nós e aos nossos filhos. Muitos somalis estão a mudar-se para a capital para escapar às alterações climáticas. Foi neste mercado em expansão que Hassan Abdirahman Sabrié viu uma oportunidade. Trouxemos os nossos camelos para a cidade para providenciar leite fresco às pessoas de Mogadíscio. No passado, as pessoas tinham de ir às zonas rurais para obtê-lo. Agora, podemos entregá-lo recém-ordenhado nas redondezas. A ordenha é feita diariamente na quinta Beder Camel, para desgosto das crias, mas o negócio é prioritário. O leite fresco é carregado e levado para a cidade. Restaurantes e hotéis são clientes importantes. O leite de camelo é muito nutritivo, o que o torna popular. Com o crescimento do negócio, a quinta Beder Camel pode comprar alimentos concentrados para os animais. Trazer os camelos para a cidade acabou por ser uma grande jogada. Mas nem todos se podem dar ao luxo de fazer o mesmo.
Já Hussein Ibrahim Hussein não perde a esperança de encontrar comida e água para os camelos noutro lugar. A água é um recurso precioso e essencial para a nossa sobrevivência. Então, por que a desperdiçamos tanto? Pense no poderoso Rio Congo, na República Democrática do Congo. É um dos rios mais profundos do mundo. Milhões de pessoas dependem dele para sobreviver, mas é poluído a um ritmo alarmante devido à má gestão de resíduos. Ora, veja. Mais lixo do que água. É esse o estado de quase todos os afluentes do Rio Congo em Kinshasa. E todos os dias montanhas de lixo continuam a crescer, porque quase todos desfazem-se do seu lixo ao longo dos pequenos rios e canais de drenagem que atravessam a cidade. Resíduos orgânicos e garrafas de plástico entopem os cursos de água, causando graves inundações durante a época das chuvas. É um cenário que assusta Alan Sebela, depois de aprender sobre os danos causados pelos resíduos plásticos no seu curso de Ciências Meteorológicas, fundou uma ONG ambientalista. Ici, place à Kinshasa, on a beaucoup de rivières, dont ces rivières subissent des pollutions. Os rios de Kinshasa estão poluídos com os esgotos das indústrias e os resíduos plásticos. Planeamos recolher plásticos para transformá-los em objetos de arte. Quero iniciar um negócio que ajude a proteger os rios. E está a usar muita imaginação para o fazer. Sebela sabe que o seu projeto não resolve o esmagador problema do lixo em Kinshasa, mas vê os objetos decorativos feitos a partir do plástico como um passo em direção a uma maior sensibilização para os problemas ambientais. Mas o problema dos resíduos de Kinshasa também precisa de ser resolvido na sua raiz. Uma população em rápido crescimento e a falta de investimento contribuíram para o fracasso da cidade no desenvolvimento de um sistema de água e saneamento funcional para os 15 milhões de habitantes. Investigadores da Universidade de Kinshasa testam a qualidade da água 2 vezes por ano. Os resultados são publicados numa revista científica e também apresentados às autoridades locais para os pressionar a tomar medidas. Esta cientista está a liderar a investigação. É necessária uma ação rápida, porque os resultados são motivo de preocupação. Nous avons aussi constaté que le fait que les eaux usées Descobrimos que as indústrias estão a descarregar as suas águas residuais no Rio Congo e há muitas fábricas situadas nas proximidades do rio. A nossa investigação mostrou que há falta de oxigênio na água, o que está a ter um efeito negativo nas pessoas e, claro, nos peixes do rio. No laboratório, os cientistas podem detectar as diferentes toxinas, mas como os governantes estão muitas vezes do lado dos donos das fábricas, não foram tomadas muitas medidas até agora, diz Céline. E os resíduos plásticos são igualmente nocivos. Plásticos são perigosos para micro-organismos, impedem raios solares de chegar à água. Sem raios solares, plantas e outros organismos não sintetizam dióxido de carbono e água, o que é crítico para a sua sobrevivência. Em 2019, o governo lançou o projeto Kimbopeto para tornar Kinshasa mais limpa e mais verde. No último sábado de cada mês, os cidadãos aqui são encorajados a limpar os seus bairros. 300 caminhões são destacados para recolher o lixo e transportá-lo para aterros sanitários na periferia da cidade, onde é queimado. Ainda assim, segundo números oficiais, a cidade produz diariamente 7.000 toneladas de resíduos plásticos. Mas ativistas ambientais como o Alan Sebela não se deixam intimidar pela tarefa que os espera, mesmo que tenha de ser removido um saco de cada vez.
A próxima reportagem também nos chega da RDC, que alberga a segunda maior floresta do mundo, a seguir a floresta amazônica. Esta exuberante floresta cobre cerca de 60% do território congolês, mas está quase a desaparecer. Mais de 15 milhões de hectares foram desmatados nos últimos 20 anos, em parte devido a acordos de licenciamento duvidosos. Mas estas florestas são valiosas porque engolem o dióxido de carbono. O Ecoáfrica conversou com a ministra do Meio Ambiente do país para saber o que está a ser feito para enfrentar este e outros problemas. O que pode ser feito para acabar com a desflorestação? Aqui na República Democrática do Congo, a melhor forma de proteger as florestas seria fornecer às pessoas um maior acesso à eletricidade, e não apenas para residências privadas. As comunidades, no geral, precisam de alternativas a queimar madeiras para energia. Isso incluiria pequenas e médias empresas. Como convencer as pessoas a pararem de usar madeira como combustível? Não posso simplesmente voltar à minha aldeia e dizer às pessoas: parem de derrubar árvores, parem de queimar madeiras. Elas devem ter uma alternativa. Estamos à espera de um financiamento para implementar as mudanças que nos permitirá desenvolver a terra para a agricultura em grande escala. Neste momento, apenas 14% da população tem eletricidade. Podemos aumentar isso para 70% através da energia solar, de biomassa e eólica. Isso deverá contribuir para proteger as florestas. Nous pensons que nous allons protéger suffisamment la forêt, on ne va plus faire pression à la forêt. O que é preciso mudar na postura da comunidade internacional para garantir que os esforços para proteger o ambiente são efetivos? C'est la conscience qui devait agir. Tout simplement. Devemos simplesmente agir com consciência limpa. O norte global, os países ricos e industrializados, o G20, bem como novos países ricos, possuem 80% do PIB. Tem meios, mas isso requer vontade para compreender e perceber que, se não cuidarmos das nossas florestas, toda a industrialização no mundo não levará a lugar algum. Porque se as temperaturas subirem 3, 4 ou 5 graus Celsius, todos deixaremos de existir. Da costa para as profundezas do oceano. O fundo do mar está repleto de flora e fauna fascinantes. As ervas marinhas desempenham um papel importante no ecossistema marinho. Estas plantas são altamente sensíveis e vulneráveis à atividade humana. Na região do Algarve, em Portugal, alguns investigadores estão a estudar formas de proteção das ervas marinhas, devido aos seus benefícios na redução dos efeitos das alterações climáticas. Para os ambientalistas, os prados de ervas marinhas são heróis no ecossistema. São a casa de muitas espécies, crescem em águas costeiras e trazem enormes benefícios para a vida aquática e terrestre. É por isso que uma equipe de cientistas está a estudar os prados marinhos do Algarve, em Portugal. Hoje, a equipa prepara-se para mergulhar nos leitos da Ria Formosa para recolher amostras. Em tempos de crise climática, o trabalho de Carmen Santos é mais crucial do que nunca. Nos próximos meses, ela e a sua equipa voltarão à Ria. Geralmente, cada viagem dura vários dias. O trabalho de campo inclui o mapeamento de cerca de 10% de área úmida coberta por ervas marinhas. São sumidouros de carbono muito eficientes, o que significa que armazenam enormes quantidades de carbonos na sua biomassa e no sedimento onde crescem. E isto é muito importante porque quando obtêm CO2 com o carbono que armazenam no sedimento, estão a ajudar-nos a mitigar as alterações climáticas.
Os cientistas estimam que os ecossistemas costeiros, como ervas marinhas, armazenem 3 vezes mais CO2 que as florestas. Carmen Santos e a equipa do Centro de Ciências Marinhas do Algarve querem saber exatamente quanto deste carbono azul está armazenado na Ria Formosa. Recolheram cerca de 80 amostras de sedimentos em 3 anos. Ao queimarem os sedimentos, os cientistas calculam a quantidade de CO2 armazenada. A equipa quer convencer os decisores políticos de que as ervas marinhas devem ser protegidas devido à sua ação antipoluente. As conclusões desta equipa podem ajudar no planeamento costeiro local e ajudar a alcançar metas de neutralidade climática a nível mundial. Os prados de ervas marinhas vivem sob ameaça pelo tráfego marítimo. Na Europa, desde os anos 60, perdemos 1/3 dos prados de ervas marinhas. Uma das grandes ameaças é a quantidade de barcos, porque viajam muito rápido, o que cria grandes ondas que atingem as margens dos canais e corroem o sedimento onde estão as salinas e as ervas marinhas. The margins of the channels and erode the coastal the sediment where the salt marsh and the seagrass are growing. A poluição da água também ameaça as espécies. Legislação mais rigorosa permitiu melhorar a qualidade da água na Ria Formosa, ajudando a recuperar os leitos de ervas marinhas. Isso beneficiou um dos habitantes emblemáticos da ria, o cavalo marinho. Os exemplares desta espécie diminuíram 90% por causa da pesca ilegal e da destruição do habitat. E foram criadas zonas de proteção como estas. Jorge Palma é a força motriz do projeto Cavalo Marinho. Está a estudar a relação entre estes animais e as ervas aquáticas. Estas áreas são altamente produtivas em termos de comida e como habitat. E mesmo que os cavalos marinhos não as usem diretamente, usam-nas indiretamente, porque elas produzem a comida que os alimentará, como pequenos camarões, os anfípodos que comem. Comida que também é fornecida pela unidade onde Jorge trabalha. É hora de alimentar os cavalos marinhos. Jorge Palma estuda-os desde 2007. Alguns deles serão lançados nas águas da Ria Formosa. Espera-se que não seja uma medida inútil para apoiar o que resta da população atual. Carmen Santos e a sua equipe plantaram ervas marinhas no verão. Agora estão a tentar localizá-las para ver se sobreviveram. Embora as câmaras não as possam capturar, os mergulhadores podem observá-las a olho nu. As duas espécies estabeleceram-se, o que é um primeiro passo. Vamos ver o que acontece no inverno. Espero que corra bem e que possamos ver as plantas a crescerem e a espalharem-se. Em todo o mundo, os ambientalistas estão a replantar ervas marinhas, como aqui na ilha espanhola de Maiorca. É um trabalho difícil. As plantas são sensíveis e o seu crescimento lento. Mas estudos recentes mostram que há uma reversão na diminuição das ervas marinhas na Europa. Um sinal de que os esforços de proteção podem estar a resultar.
De acordo com um estudo recente da Unicef, mais de 1.400 milhões de pessoas em todo o mundo vivem em áreas de alta insegurança hídrica, entre elas 450 milhões de crianças. Esta é uma das razões pelas quais uma iniciativa no Uganda está a disponibilizar filtros para levar água potável às famílias. Este é o campo de refugiados Nick Valley, na parte ocidental de Uganda. 130 mil pessoas vivem aqui. Há 6 anos, Dina Nabinto fugiu da República Democrática do Congo depois de os rebeldes terem matado o seu marido. O lago é a fonte de água, também para beber, também para o gado, mas a água está cheia de germes. Todos os anos, 20 mil crianças com menos de 5 anos morrem no Uganda de doença diarreica. Elas não têm outra escolha senão beber água suja. Dina Nabinto ferve a água que vai buscar ao lago. Ela tem 5 filhos. Fervemos água potável com carvão vegetal. Caso contrário, estaríamos a beber água muito suja. Mas há outra forma de fornecer água potável segura e limpa. Sauda Birungi e Hero Oceano gerem a Tussafis, uma empresa que fabrica filtros automáticos de baixo custo. Esta instalação custou $1.200. O dinheiro foi doado por alguém nos Estados Unidos de América. A água que passa pelo nosso filtro é a água do lago. Pode-se ver que esta é a água original do lago e depois de passar pelo filtro, este é o resultado que obtemos. Sauda Birungi perdeu um irmão devido à cólera, consequência de água contaminada. O acesso à água limpa é um direito humano. Tussafis pretende dar o que o Estado não consegue dar. Desenvolveu também um pequeno filtro de água para o uso doméstico. Utiliza-se o granito para purificar a água. Temos 2 baldes. O balde superior contém o granito e depois o balde inferior é o reservatório para a água limpa. Assim, deitam a água no balde superior e depois toda a filtração acontece no granito. Apenas a água e ar podem escapar através do granito e apenas água limpa vai para o reservatório de baixo. Oceano mostra como montar o seu próprio filtro de água. O granito precisa de ser limpo de poucos em poucos meses, depois pode ser reutilizado. Dina Nabinto está intrigada. Se filtrar a água desta forma, já não tem de a ferver ou comprar carvão vegetal. E há outra vantagem. Sempre que instalamos um filtro, treinamos as mulheres da comunidade para que tenham acesso à água potável nas suas casas. Sauda Birungi e Hero Oceano instalaram o primeiro grande sistema de filtragem utilizando granito moído no centro do Uganda, numa escola perto da capital, Kampala. Centenas de alunos têm agora acesso fácil à água limpa e adoecem menos vezes. Esta água é segura, não tem nada. Por isso ajudou-me muito, porque já não sofro de febre tifoide. Não podia sequer ir à escola. A Tussafis quantificou o impacto que o uso dos seus filtros tem no ambiente, em termos de árvores protegidas e emissões de dióxido de carbono. Sempre que instala um grande sistema de filtragem numa escola, a equipa da Tussafis planta árvores de moringa com os alunos, cerca de 1.000 nos 2 últimos anos. As moringas absorvem dióxido de carbono a uma taxa espantosamente elevada, 20 vezes a taxa de vegetação geral, de acordo com um estudo japonês. Mas Tussafis pretende fazer mais do que apenas substituir as árvores que foram abatidas. Em Nick Valley, Dina Nabinto adquiriu e começou desde então a utilizar um filtro de água. A água do filtro é limpa e utilizável. Estou muito surpreendida que esta seja a mesma água que estava suja depois de vacas e pessoas a terem contaminado.
Graças ao filtro Tussafis, ela e a sua família têm mais hipóteses de se manterem saudáveis, com menos esforço e a menor custo, por mais suja que a água do lago continue a estar. E é tudo por hoje. Esperamos que tenham gostado do programa. Se têm ideias sobre proteção ambiental e pretendem partilhar conosco, contacte-nos através das redes sociais. Eu sou a Dália Langa e despeço-me a partir de Maputo, Moçambique. Até à próxima.